porque a palavra do Senhor, ela nos traz alegria. Às vezes ela nos confronta, mas é para o nosso bem e para que nós continuamos firmes na presença do Senhor. A Bíblia diz, lá em 2 Samuel, a passagem muito conhecida, já vista de todos os irmãos, sobre o pecado de Davi, quando ele cai ali com Betseba. A Bíblia diz que Davi era um bom governante, Davi era um bom rei. E a Bíblia diz que quando Davi ficou mais velho, ele cometeu um erro gravíssimo, um erro sério. Quantos de nós, às vezes em nossas vidas, não cometemos erros? Todo mundo está sujeito a errar. Davi, segundo o coração de Deus, mas ele errou. Ele cometeu um erro. E aí Davi, a Bíblia diz que Davi ele vai tomar algo de outra pessoa. Davi, ele vai querer algo que não pertence a ele, que não pertencia à vida dele. E Davi, então, a Bíblia vai dizer que mais certa noitinha, quando Davi estava no seu palácio, ele viu embaixo do seu palácio, uma bela mulher. A Bíblia diz que ela era formosa. Nos dias de hoje, podemos dizer que ela era linda. E o nome dela era Betseba. A Bíblia diz que Urias era vizinho de Davi. Urias, o seu esposo de Betseba, ele era soldado de Davi. Pertencia ali ao exército do rei Davi. E a Bíblia diz que Davi, ele queria tanto Betseba, que ele mandou um de seus soldados trazê-la ao seu palácio. Enquanto isso, Urias estava guerreando. Urias estava trabalhando em prol ao reino de Davi. E a Bíblia diz que Davi, então, vai ter relações com Betseba. No começo eu disse que Davi, ele vai querer algo que não pertence a ele. Betseba não pertencia a Davi, porque Betseba não era esposa de Davi. E a Bíblia diz que Davi então vai ter relações com Betseba. Perceba que Davi, ele já está se afunilando o seu caminho, porque Davi já quer pegar algo que não é dele. Davi já quer pertencer a algo que não é dele. Além de ele querer pertencer a algo que não é dele, ele ainda tem relações com uma mulher que não é dele. Imagine a situação. Imagina o embaraço que Davi entrou agora. Essa situação, esse embaraço, a qual a ele não sabe mais sair dessa situação, a qual ele não consegue mais se sair dessa situação a qual ele se cometeu. E não para por aí. A Bíblia diz que quando eles têm relações, a Bíblia diz que Betseba então aparece, mas aparece para Davi já grávida, gerando um filho que vem de algo que não é previsto, de algo que não é certo pela lei do Senhor e perante a lei dos homens também. Então Davi, ele está afunilado. Davi, ele está num embaraço. E a Bíblia diz que Davi, ele então vai ficar preocupado. Ele fala: meu Deus do céu, que situação agora que eu entrei, que situação agora eu me cometi. E a Bíblia diz que ele vai mandar chamar o chefe do seu exército, Joabe,
E diz a Bíblia que Davi vai preparar uma emboscada para Urias. A Bíblia diz que Davi vai mandar pôr Urias à frente de uma batalha. Batalha essa que era muito difícil. Batalha essa que Davi sabia que Urias não ia vencer. Batalha essa que Davi sabia que Urias ia morrer. Mas por que Davi faz com que Urias chegue a essa batalha? Por que Davi faz com que Urias vai à frente dessa batalha? Porque a Bíblia diz que Davi chama Urias certa vez, quando Urias está chegando de uma batalha, de uma guerra, e Davi chama Urias e fala assim: olha, Davi, vai para a sua casa descansar. Olha, Urias, vai para a sua casa descansar dessa situação a qual a gente estava cometido nessa guerra. Mas Urias, ele era um soldado que ele estava sempre disposto a ajudar. Urias, ele estava disposto sempre a estar presente naquilo que o rei mandava. E Urias, ele sabia que ele tinha que proteger, então, a arca também. E Urias, então, pega e não vai para a sua casa. Urias pega e fica ali cumprindo aquilo que o rei mandou ele fazer. Ou seja, trabalhar para ele, cumprindo aquilo que o Davi mandou. Por que Davi manda Urias ir para casa? Para que ele pudesse se adeitar com Betseba. Assim, ele se deitando com Betseba, ia então surgia o momento da gravidez de Betseba, para que Urias pudesse pensar que ele era o pai da criança. Mas na verdade quem era o pai era Davi. E Urias não obedece a Davi. Urias fica ali guardando a arca, fica ali de prontidão aquilo que Davi mandou ele fazer. Então a Bíblia diz que, como eu disse, Urias vai à frente dessa batalha. Urias é morto ali por essa batalha, a qual Davi armou essa emboscada. Davi já cometeu o adultério. Agora Davi vai cometer um homicídio. Davi, ele então, já não bastasse ele se deitar com Betseba. Porque o diabo, quando a gente está fora do centro da presença de Deus, ele coloca a gente em enroscadas que a gente não consegue sair. Porque nós estamos fora do centro da presença de Deus. E Davi, fora, longe da presença de Deus, ele não sabe o que fazer. Em vez de ele fazer o bem, ele acaba só fazendo o mal. Em vez de ele arrumar a situação, ele acaba piorando a situação. Porque está fora do centro da vontade de Deus. Ele já está sem a presença de Deus na sua vida, a qual ele tinha quando ele foi separado. Quando foi derramado aquele óleo em cima da sua cabeça, ele agora perde conforme esse pecado a qual ele comete. Mas a Bíblia também vai dizer que pecado confessado é pecado perdoado. E Davi, ele não confessa naquele momento. Ele só vai confessar. Ele só vai falar quando Deus envia um profeta. Deus envia o profeta Natan. E eu imagino o profeta Natan chegando para Davi e falando assim: olha, Davi, você errou, camarada. Olha, Davi, você pecou. Olha, Davi, você está fora do centro da vontade de Deus. Davi, você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Davi, você está fora daquilo que Deus chamou você para fazer.
E o profeta Natan diz isso, que a Bíblia vai dizer que Deus usa a vida do profeta Natan e diz para o profeta Davi, fala assim: olha, visto que fez essa maldades, terá muitos apuros dentro da sua casa. Porque quando a gente está fora do centro da vontade de Deus, quando a gente está fora da presença de Deus, as coisas começam a apertar dentro da onde a gente mais ama. As coisas começam a se afunilar dentro da onde mais dói dentro da nossa vida. Aonde dói mais dentro do nosso coração. E aonde ia doer dentro de Davi era perder a presença de Deus e atingir a sua casa. Imagine agora um rapaz que tinha a presença de Deus. Imagine agora um moço que andava diante da presença de Deus. Agora está sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber a quem recorrer. E a Bíblia diz que envia o profeta Natan para falar com Davi. E a Bíblia diz que a gente entende, pastor Jair, que a gente vive na dependência de Deus. E Davi, ele vivia na dependência de Deus. Porque ele entendia que sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, ele não teria conquistado vitórias. Sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, ele não teria derrubado o gigante. Sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo, ele não teria conseguido tocar a harpa. Sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, ele não teria conseguido matar o urso e nem o leão. Mas foi pelo Espírito Santo de Deus que ele conseguiu todas essas coisas. Foi pelo Espírito Santo de Deus que ele conseguiu ser rei. Foi pela presença de Deus que ele conseguiu ganhar grandes batalhas. E agora esse moço está sem o Espírito Santo de Deus. Agora esse moço está sem a presença de Deus. Eu vim aqui essa noite como um profeta de Deus dentro dessa casa de oração, dizer para você que sem a presença de Deus a gente não consegue. Sem a presença de Deus a gente não anda. Sem a presença de Deus a gente não consegue liderar, irmão João. Sem a presença de Deus a gente não consegue pastorear, pastor Jair. Sem a presença de Deus a gente não consegue ser um obreiro. Sem a presença de Deus a gente não consegue ser um jovem inflamado pela chama do Espírito Santo de Deus. Mas hoje eu vim aqui declarar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu não sei o que está inflamando a sua casa. Eu não sei o que está inflamando a sua vida. Talvez você está aqui falando assim: eu preciso dessa presença. Eu preciso desse Espírito. E Deus te trouxe aqui hoje. Não foi porque você quis, mas foi porque o Espírito Santo de Deus te conduziu até aqui essa noite. Em 1 Pedro, capítulo de número 2, e o versículo de número 9 diz que nós somos uma geração eleita. Nós somos uma nação santa e nós somos um povo adquirido. Quando eu leio essa palavra eleita, que é o feminino de eleito, Deus me deu uma revelação muito profunda nessa palavra. E eu quero que você agarre isso que eu vou falar agora para você. Eleita vem de eleitor, uma pessoa que foi elegida pela sociedade. Bem sabemos que em eleições tem que ter o candidato, mas também tem que ter o eleitor. E o eleitor, ele não vai dar o seu voto para qualquer pessoa.
O eleitor, ele vai dar o seu voto para alguém que ele tem o quê? Uma confiança. Para alguém que ele conhece. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui? A palavra de Deus está dizendo o quê? Que Deus, ele depositou um voto de confiança em você. Deus depositou um voto de confiança na tua vida. Deus depositou um voto de confiança na tua chamada. Eu vim aqui essa noite para pregar para pessoas que têm um chamado de Deus. Eu vim aqui pregar para jovens que têm um chamado de Deus. Jovens que vai sair daqui essa noite dizendo: eu preciso mais da tua presença. Eu preciso mais buscar o teu espírito. Eu preciso mais buscar a tua face. Eu preciso mais estar no centro da tua vontade. E é isso que Deus quer para nossas vidas. A nossa geração não é uma geração desacreditada. Muitos dizem por aí que a nossa geração não vai dar em nada. Mas Deus está dizendo essa noite: eu estou levantando os desacreditados. Eu estou levantando você a qual ninguém dá nada. Eu estou levantando você dentro da sua casa para mudar o rumo daquela história. Eu estou levantando você para inflamar Tomazina com o poder do Espírito Santo. Eu estou levantando você, jovem, para trazer jovens para o centro da vontade de Deus. Eu não sei como é que você chegou aqui essa noite. Talvez você nunca mais sentiu a presença de Deus. Talvez por um erro, você não consegue mais sentir a presença de Deus. Talvez por um desdeixo, talvez por deixar de orar, talvez por deixar de buscar a presença de Deus. Você não consegue mais sentir a presença dele. Mas hoje, essa noite, você vai sair daqui sentindo a presença daquele que vive e que reina de eternidade a eternidade. Eu vim aqui essa noite dizer para você: nada está perdido. Tudo estava caminhando ao contrário da vida de Davi. Mas até que chega um dia, até que chega uma hora, que a Bíblia diz que ele vai se prostrar em terra. A Bíblia diz que ele vai se humilhar. A Bíblia diz que ele vai se prostrar diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que Davi então vai fazer essa oração que eu li com você aqui no Salmo de número 51. A Bíblia diz que ele vai dizer as seguintes palavras: ó Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele faz uma oração, a qual ele sabe que sem a presença de Deus ele não é nada. Davi, ele faz uma oração, a qual ele sabe que sem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele não é nada. Davi, ele faz uma oração inteligente. E Deus então vai perdoar o seu pecado. Como eu disse, pecado perdoado é pecado confessado. E Davi confessa o seu pecado e ele volta a fazer aquilo que Deus ordenou que ele faça. Essa noite Deus está te dizendo essa noite: eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está a sua casa, mas Deus manda te dizer essa noite: se for preciso, confesse. Se for preciso, fale para Deus o que você está passando. Mas não deixe de sentir a presença de Deus. Não deixe de sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Porque sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos caminhar, a nossa vida não é a mesma. Sem a presença daquele que vive e que reina, nós não conseguimos andar e fazer aquilo que Deus colocou para nós fazer. Mas com a presença de Deus nós vamos firmes e avantes, porque quando você está triste, a presença de Deus ela te enche e ela te renova no nome de Jesus. Com a presença do Espírito Santo de Deus,
é aquela que te preenche e você é uma nova pessoa no nome de Jesus. Aleluia! Eu estou sentindo a presença daquele que vive, que reina de eternidade em eternidade. Eu entrei aqui essa noite e Deus me falou a seguinte palavra: fale da minha presença, fale do meu Espírito, fale que eu estou aqui nessa igreja ainda e que minha palavra ainda não cai uma por terra, senão eu não queira. Deus está dizendo para você essa noite: busque a minha presença, busque o meu Espírito, porque quando você estiver triste, eu invado a sua alma e a sua vida é diferente no nome de Jesus. Labarau e de calamarachandaraia, alabarachuri mi calamaraia. Oh, meu Deus do céu! Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você tem que sair daqui diferente, porque a presença de Deus está aqui. Você tem que chegar aqui e sentir a presença daquele que vive. Muitas das vezes nós vemos no culto somente para receber. Muitas das vezes nós vemos no culto somente para saber aquilo que Deus vai fazer. Mas nós temos que vir no culto para nós se entregar. O culto verdadeiro é quando a gente se entrega a Ele. E não quando nós só recebemos. Porque nós o adoramos a Deus não por aquilo que Ele vai fazer, mas nós o adoramos por aquilo que Ele já fez. Que foi entregar o seu Filho na cruz do Calvário, por amor de mim e por amor de você. Labarau e de calamarau e xandaramaracalamacandaraia. Oh Espírito Santo de Deus, a minha hora já está dando e eu vim aqui para fazer uma oração com você que quer retornar e voltar a sentir a presença de Deus. Você que sabe que sem a presença de Deus você não consegue andar. Você jovem que sabe que sem a presença de Deus você não é ninguém. Você jovem que com a presença de Deus você consegue mudar o rumo da história dessa cidade. Muitos estão hoje, esses 4 dias, perdidos lá fora. Esses 4 dias servindo ao diabo, porque a Deus não é. Estão fazendo a vontade da carne. Mas eu louvo a Deus que tem uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus, que está aqui, adorando ao Senhor e bendizendo a Ele. Eu louvo a Deus que tem jovens aqui essa noite, que não está lá perdido, mas está aqui buscando a presença de Deus. E essa noite eu te convido, saia do teu lugar, venha até aqui à frente, para a gente clamar a Ele. Pode se colocar de pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Um bom tempo atrás, eu cresci e convivi igual Samuel, dentro de um convívio de Ofni e Finéias, onde dentro de pessoas que diziam para mim e falavam: esse aí vai ser um perdido. Esse aí não vai dar em nada. Porque a vila onde eu morava era uma vila onde toda cidade tem uma vila que é bem tenebrosa na cidade. E eu morava nessa vila. E todos que conviviam e cresciam naquela vila falavam: ixi, esse aí vai ser um trombadinha. Esse aí vai ser um aviãozinho. Mas, e dentro da minha casa, apenas eu servia ao Senhor Jesus Cristo. Dentro da minha casa, só eu servia a Deus. E quando eu aceitei a Jesus, quando eu comecei
a caminhar nos caminhos do Senhor, a minha mãe não aceitava, pastor Jair. Minha mãe não queria de jeito e maneira. Mas eu vinha de um ensinamento com a minha avó, a dona Odete Ribeiro de Araújo, que hoje já está com o Senhor. Ela sempre me levava nos cultos, sempre me levava na igreja do Evangelho Quadrangular. E eu sempre ouvia a palavra do Senhor, sempre gostava de estar ali. Sempre que ela me chamava, e às vezes quando ela não me chamava, eu ia junto com ela. E quando eu aceitei Jesus, que eu tomei uma iniciativa, que eu já estava mais grande, eu sabia o que eu queria da minha vida, eu aceitei Jesus. E o meu pai dentro da minha casa, alcoólatra, ele era meu padrasto. E todas as vezes que ele chegava dentro da minha casa alcoólatra, bêbado, ele me colocava para fora da minha casa, me colocava na rua. E isso marcou a minha vida, sabe? Marcou a minha história. E eu me lembro quando eu fui me batizar. A gente, quando vai se batizar, a gente quer chamar amigos, quer chamar os familiares, né? E aí as minhas irmãs ainda até falavam: eu vou lá nada? Aquele povo que só fica gritando, aquele povo que só grita. E mesmo assim, eles foram, minha mãe, as minhas irmãs. E eu me lembro que quando eu desci as águas, a hora que eu me levantei, a minha mãe já não estava mais na nave da igreja. Eu não vi a minha mãe. Eu quero dizer para você aqui essa noite que todos nós temos algum motivo para parar. Todos nós, às vezes, temos um motivo para desistir. Mas quando nós entendemos o chamado de Deus, quando nós entendemos que nós somos dependentes de Deus, quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, nós não desistimos por qualquer coisa. Nós não paramos no meio da caminhada. Eu quero dizer para você, jovem que está aqui, não desista, não pare, não desanime, porque o que o Senhor vai fazer na tua vida ainda é grande e vai servir de um grande testemunho. Hoje, graças a Deus, Deus me colocou numa família abençoada e me deu uma esposa abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje, a Liliana já está grávida, como alguns irmãos já sabem. E eu vou servir de exemplo para o meu filho, e não do mesmo exemplo que o meu pai deu para mim. Mas eu vou dar um exemplo de um homem de Deus, um servo de Deus. Você que está aqui, Alamarashuri Mikalamai, Jeramaui Shikalamai. Eu sinto a presença do Deus Todo-Poderoso aqui essa noite. Eu sinto que Ele vai mudar a história da tua vida e da tua casa. Você não é mais um. Deus te chamou por cabeça. E Ele tem uma obra na tua vida. Alamahau de Kalamahai Xandaramahaya. Alabahau e Kalamara Xandaramara Kalamahai. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Deixa a graça de Deus te alcançar aí agora. Alauit Kalamahai Xandaramara Kalamakandarai. Auit Kalamachandaraia. Não desista, não pare.